Tudo bem? Neste encontro de hoje nós vamos trabalhar os princípios específicos da Previdência Social e também três princípios que eu entendo que são importantes de serem trabalhados agora, nesse momento, por mais do que lá para frente a gente vai trabalhar de novo eles. Mas eu sempre digo que aquilo que abunda não prejudica, é melhor a gente falar e refalar do que simplesmente não falar sobre o assunto. Mas esses princípios que eu vou tratar agora, num primeiro momento, eles são princípios específicos da Previdência Social. Não estou falando da Seguridade, estou falando da Previdência. E tome nota nisso, circula bem grande para você fazer a distinção entre eles. O primeiro princípio aqui, ele está falando sobre o princípio da contributividade. Significa que para ter direito aos benefícios previdenciários, obrigatoriamente o segurado deve contribuir. Dentro da Seguridade Social, ou melhor, dentro da Previdência Social, existem dois tipos de beneficiários. Então vamos colocar aqui. Beneficiários. Quais são os dois tipos de beneficiários? Tem o beneficiário em que ele é o segurado e tem o beneficiário em que ele é o dependente. Esse beneficiário que é o segurado, obrigatoriamente ele deve contribuir para ter direito a um benefício previdenciário. Este outro beneficiário, ele é dependente do segurado. Exemplo, o Zico, casado com a Zica, o Zico trabalha, o Zico é um segurado. Quem que é dependente dele? Sua esposa, dependente para fins previdenciários. Zico, casado com Zica. Outra situação, Zica também trabalha. Zica também é uma segurada. Zica é segurada para fins previdenciários porque ela trabalha, mas ela é dependente do Zico. Zico trabalha e Zico é segurado para fins previdenciários, mas Zico também é dependente da Zica. Mas eles podem ter uns bacurizinhos também. E o Zico trabalha, tem a Zica como dependente e tem o Ziquinho como dependente. Zica trabalha, tem como Zico como dependente e o Ziquinho como sua dependente. Dependente pode ser cônjuge, companheiro, filho, pai, irmão. Esses são dependentes. Dependente não contribui, ele não vai contribuir. Dependente não se filia. Dependente, ele é dependente do segurado. Então volta aqui comigo para terminar essa primeira parte. Princípio da contributividade significa que para poder ser um segurado, que para poder receber um benefício previdenciário, obrigatoriamente o segurado deve contribuir. Quem são os segurados? Vimos que tem segurado obrigatório e segurado facultativo. Segurado obrigatório. Empregado doméstico. Trabalhador avulso. Segurado especial. Contribuinte individual. Estes aqui são segurados obrigatórios. Começaram a trabalhar obrigatoriamente, eles são segurados, estão vinculados à Previdência Social. Obrigatoriamente, eles devem, entre aspas, contribuir. Por que eu falei aspas? Porque o segurado especial, ele não está. Se ele tem renda, ele tem que contribuir. Se ele vender um produto, ele tem que contribuir nesse sentido. Mas depois nós vamos ver mais para frente que para ele poder se aposentar, ele não precisa provar contribuição, mas ele precisa provar tempo de efetivo exercício. Mas volta aqui. Princípio da contributividade tem esse significado de que para poder receber um benefício previdenciário deve haver contribuição. A contribuição que está falando é a contribuição do segurado.
O segurado que nós estamos falando é empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial, contribuinte individual e tem o outro, que é o segurado facultativo. Este segurado facultativo, ele não é obrigado a ingressar na Previdência Social. Mas se ele ingressou na Previdência Social, ele é obrigado a contribuir. Por quê? Se ele não contribuir, ele não vai ter direito ao benefício. Então volta aqui. Princípio da contributividade. Para poder receber, tem que contribuir. Condição sine qua non. Condição sem a qual não existe. E por favor, faça a distinção que eu já fiz. Existem beneficiários, segurado e dependente. Quem é que contribui? Segurado, perfeito. Segurado é que contribui. O dependente não contribui. Mas se o segurado não contribuir, esse dependente não vai ter direito a benefício. Quais são os benefícios que eles recebem aqui, o dependente? Auxílio reclusão e pensão por morte. São os dois. Então, cuide dos detalhes. Ainda, outro princípio específico aqui da Previdência Social. Princípio da automaticidade da filiação. Significa que começou a exercer uma atividade remunerada, automaticamente é um filiado. Então volta aqui comigo. Colocamos antes que existem beneficiários. Os beneficiários são de duas ordens. Beneficiário que é segurado e beneficiário que é dependente. Beneficiário segurado, ele contribui. Segurado, o beneficiário que é o segurado, ele vai filiar-se. Segurado, ou melhor, o beneficiário dependente, ele não contribui. Um beneficiário dependente, ele não se filia, porque quem se filia é o segurado. Filiação é quando começa a desenvolver uma atividade remunerada, então se torna um segurado. Filiação significa que começou a desenvolver uma atividade remunerada, é então um filiado da Previdência Social. Vou colocar um exemplo, vou trabalhar com o Zico e a Zica para ficar mais fácil. O Zico, então, Zico começou a desenvolver uma atividade remunerada. Aqui, Zico foi lá, ele começou a trabalhar como empregado e como empregado, então, assinou a sua carteira. Aqui, se ele começou a trabalhar aqui, a partir daqui ocorre a filiação do Zico. Filiação obrigatória, compulsória, porque começou a desenvolver uma atividade remunerada. Outro detalhe, o Zico ele começou, então, numa outra atividade. Ou vamos trocar, vamos trabalhar com ela, com a Zica. Zica começou a desenvolver uma atividade remunerada. Zica é uma contribuinte individual. Contribuinte individual é um representante comercial, um médico, um advogado, um mecânico em que ele tem a sua mecânica. Ele é um contribuinte individual, um autônomo, ou seja, pessoas que não têm vínculo de emprego. Zica começou a desenvolver uma atividade remunerada e Zica, então, começou a trabalhar aqui. Aqui ocorreu a filiação da Zica. Quando começa a desenvolver a atividade remunerada para o segurado obrigatório, então inicia a filiação. Ele é um filiado. Filiação, por favor, é diferente de inscrição. Falei para você que a Zica, contribuinte individual, começou a exercer sua atividade remunerada aqui. Aqui ela se tornou uma filiada. O tempo foi passando, ela não contribuiu nenhuma vez. Passou um mês, 2 meses, 3 meses, e ela não contribuiu, até que ela se deu conta, disse, mas eu tenho que contribuir. Ligou lá no asterisco 135, falou com o pessoal da Previdência. Como é que eu faço para contribuir, essa coisa toda? Qual que é o seu nome, seu CPF, seu RG, nome do pai, nome da mãe, seu endereço? Passou todos os dados. Significa que ela fez a sua inscrição junto à Previdência Social.
perceba que o momento da filiação foi um, o momento da inscrição foi outro. Podem ser momentos distintos? Podem ser momentos distintos, mas também pode ser no mesmo momento. Como assim? O Zico, no meu exemplo de antes, Zico começou a trabalhar como empregado em uma determinada empresa. Se ele começou a trabalhar como empregado, ele é um segurado empregado. Aqui, o Zico, então, quando ele começou a desenvolver a sua atividade remunerada, o Zico, ele filiou-se, ele está filiado na Previdência Social. E o próprio pessoal da empresa ligou lá na Previdência e fez todo o cadastro dele, fez tudo, passou todo o nomezinho e tudo mais, e no mesmo momento da filiação ocorreu também a inscrição do Zico. Isso pode ser junto? Pode. Pode ser em momentos distintos? Pode. Pode ser em momentos distintos também. Mas eu volto a frisar. Qual que é o nosso princípio que nós estamos trabalhando? A automaticidade da filiação. Começou a desenvolver uma atividade remunerada, automaticamente está filiado à Previdência Social. Falei para você do segurado obrigatório, em que começou a desenvolver uma atividade remunerada, já está filiado. Como que ocorre a filiação? Como que ocorre a filiação do segurado facultativo, em que ele não começou a desenvolver uma atividade remunerada. Ele não tem renda. Ele foi para a Previdência porque ele quer um dia poder se aposentar. Por exemplo, a dona de casa. Ou, por exemplo, um estudante. Segurado facultativo, a sua filiação ocorre diferente. Primeiro, ele tem que fazer a sua inscrição. Ele tem que ligar até a Previdência, passar os seus dados, ele faz a inscrição. Segundo, ele tem que fazer o pagamento da sua primeira contribuição. Fez o pagamento da primeira contribuição, então, agora sim, ele é um filiado da Previdência Social. Viu que são em momentos distintos. Para o segurado obrigatório, filiação automática, porque começou a trabalhar, já é um filiado da Previdência Social. Outro princípio específico previdenciário: preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. Equilíbrio financeiro, equilíbrio atuarial são distintos. Equilíbrio financeiro é o hoje, o que está acontecendo, entradas e saídas, pagamento, concessão de benefício. Isso é um equilíbrio financeiro das entradas e saídas. Equilíbrio ou preservação atuarial. Atuarial é uma ciência atuarial, em que projeta para daqui 5, 10, 15, 20 anos o que vai estar acontecendo com a Previdência. Por isso que em muitos momentos você vê algumas notícias na televisão em que fala das projeções, como que será a Previdência daqui 10 anos, como que será a Previdência daqui 15 anos, em que a Previdência está falida, em que não vai ter dinheiro, em que há modificação na legislação. Por quê? Porque tem uma preservação do equilíbrio atuarial, ou seja, um equilíbrio daqui para frente, daqui a alguns anos, esta atuarialidade. Ou seja, o que vai acontecer lá para frente. Preservação de equilíbrio financeiro e atuarial barbada. Ainda, princípio do cálculo dos benefícios considerando os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Aqui eu preciso aprofundar só um pouquinho, para que você possa entender. Quando alguém vai fazer uma contribuição previdenciária, ela faz com base no salário de contribuição. Por exemplo, o Zico trabalha como empregado em uma determinada empresa. Zico, trabalhando como empregado nessa empresa, Zico recebe lá de salário, ele recebe R$ 1.500. Perfeito? Qual que é o salário de contribuição do Zico? O salário de contribuição dele vai ser estes R$ 1.500. Salário de contribuição é a base para fazer a
contribuição. Significa que o Zico vai contribuir com um percentual aqui de 9% sobre os R$ 1.500. É o percentual de contribuição. Por quê? Salário de contribuição é a base para poder fazer a contribuição. Vamos para um outro exemplo? Zico, então, trabalha, ele é um representante comercial. Representante comercial é um contribuinte individual, não tem vínculo de emprego. Um contribuinte individual, a regra é que ele contribui com 20% daquilo que auferiu no mês. Aquilo que ele auferiu no mês é chamado de salário de contribuição. O Zico trabalhou no mês e ele ganhou R$4.000. Então, isto aqui é o salário de contribuição do Zico. Esse salário de contribuição é a base para fazer a contribuição. Zico vai contribuir com 20% de R$4.000. 2 vezes 4, 8. A contribuição do Zico será de R$800. Aí o Zico está contribuindo. Começou a contribuir lá em 98, 99, 2000, 2001, 2015. Então ele vai requerer a sua aposentadoria, vai requerer um benefício, algum auxílio aqui, nesse período. Estas contribuições que foram feitas aqui serão atualizadas para que então possa o benefício ser concedido. Então, somente isso. Olha aqui. Princípio do cálculo dos benefícios considerando os salários de contribuição corrigidos monetariamente. Significa que o Zico vai receber um benefício com base no seu salário de contribuição, com base nas suas contribuições. Só que essas contribuições serão corrigidas monetariamente. Outro princípio. Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para você visualizar. Princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo. Esse benefício significa que os benefícios serão preservados quanto ao seu valor real e quanto ao seu valor nominal. Valor real no sentido de poder de compra, aquilo que eu posso comprar com um determinado benefício, com o valor. E o valor nominal é aquilo que está descrito. Ganha R$800. No ano seguinte não pode ser 798, 799. Tem que preservar e tem que até aumentar esse valor. Por isso, o princípio da irredutibilidade não pode reduzir os valores dos benefícios de forma que tem que preservar o poder aquisitivo, poder de compra, valor real, aquilo que eu posso comprar. Um exemplo que eu adoro sempre dar. Se em um ano eu consigo comprar 5 kg de picanha, 5 kg de costela para poder fazer um baita churrasco, no ano seguinte eu tenho que conseguir comprar a mesma carne, de preferência bem melhor, né? Para a gente poder fazer um churrasquinho caprichado. Mas perceba que aqui é a irredutibilidade dos valores para poder manter esse poder, esse equilíbrio econômico. Princípio do valor da renda mensal dos benefícios de caráter substitutivo não inferior ao salário mínimo. Significa que todos os benefícios, regra, todos os benefícios não podem ser menores que um salário mínimo. Todo benefício que substitui renda não pode ser menor que um salário mínimo. Quais são os benefícios que substituem renda? Você vai ter as aposentadorias, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, substituem renda. Não pode ser menor que um salário mínimo. Mesmo que a média aritmética, quando vai requerer o benefício, tem que fazer uma média das contribuições.
mesmo que esta média das contribuições dê menos que um salário mínimo, não pode ganhar. O menor valor que alguém vai ganhar de benefício, um benefício que venha a substituir renda, o menor benefício que venha a substituir renda tem que ser de um salário mínimo, não pode ser inferior. Ah, qual outro benefício que substitui renda? Ah, um auxílio doença vai substituir renda. Pensão por morte vai substituir renda. Aqui fica muito mais fácil dizer para você, tá, professor, então, qual que é o benefício que não substitui a renda? São dois, que é o salário família, em que ele não vai substituir a renda, ele incorpora-se à renda, ele pode ser menor que um salário mínimo, sim, e ele é um valorzinho bem pequenininho, em que todo ano ele modifica através de uma portaria, e um outro que pode ser menor que um salário mínimo é o auxílio acidente. Auxílio acidente é diferente de um auxílio doença acidentário. Auxílio doença acidentário é um benefício. Auxílio acidente é outro benefício e que não é o momento de eu trabalhar eles. Mas o que você tem que ter de informação é que um salário família, um auxílio acidente, são dois benefícios que não substituem renda. Eles incorporam-se à renda. Eles podem ser menor que um salário mínimo. Os outros benefícios, todos os outros, eles substituem renda. Eles não podem ser inferior a um salário mínimo. É o que determina o princípio. Olha aqui, deixa eu apagar todo o resto, que a gente consegue enxergar melhor. Princípio do valor da renda mensal dos benefícios de caráter substitutivo não inferior ao do salário mínimo. Barbadíssima, não podemos comer bola aqui de uma coisa e de outra. Ainda continuando, quanto aos benefícios que nós estamos vendo, princípio específico da Previdência Social são esses que nós vimos. Agora eu quero trabalhar com você outros princípios em que, por mais que daqui a um pouco a gente trabalhe de novo, eu entendo que são importantes serem trabalhados nesse momento, porque eles aparecem em várias provas, em que eles são cobrados de uma forma, de outra forma, dentro de um conteúdo, dentro do outro conteúdo, sabe? Então, entendo o importante. E aquela máxima de sempre, o que abunda não prejudique, a gente vai trabalhar eles aqui. Princípio da pré-existência do custeio em relação aos benefícios e serviços. Significa que um benefício previdenciário, um serviço previdenciário, quando for criado, ou melhor, antes dele ser criado, tem que dizer qual que é a fonte de custeio. Pode criar um benefício previdenciário novo? Pode. Pode criar um serviço novo? Pode. Pode criar um benefício da Seguridade novo? Pode. Entretanto, antes de criá-lo, tem que dizer qual que é a fonte de custeio. E eu falei para você que um benefício, e para ele poder ser criado, antes tem que dar a fonte de custeio. Benefício assistencial, benefício da saúde, benefício previdenciário, serviço assistencial, serviço da saúde, tudo que envolve seguridade social, tem que dizer da onde vem a fonte de custeio. Algumas provas trazem da seguinte forma: levando em consideração que a assistência social é um sistema não contributivo, não há necessidade de indicar a fonte de custeio. Errado. Totalmente errado. Se falando em seguridade social, benefício e serviço, sempre tem que indicar antes a fonte de custeio.
Então, por isso que está escrito aqui, princípio da pré-existência do custeio em relação aos benefícios e serviços. Tem que dizer qual que é o dinheiro. Tem uma palavrinha que é prescinde. Prescinde. Prescinde de prescindir, isso aqui significa não precisa. É diferente de pré-existir. Pré-existir é existir antes, tá? Prescindir, em que vai aparecer, em algumas provas tem aparecido, prescindir significa não precisar. Então você tem que fazer a releitura da questão, se tem o prescinde, e colocar lá, o benefício tal não precisa de fonte de custeio. Então cuide isso. Cuide esse detalhezinho, esse bizu, em que várias questões têm aparecido dessa forma. Prescindir é não precisar. Princípio da solidariedade. Este princípio, a gente vai ter que trabalhar da seguinte forma para eu poder te explicar. Esse princípio da solidariedade é em relação à previdência social. Previdência social significa que todos contribuem para o bem de todos. Esse princípio da solidariedade significa que a previdência social é uma socialização dos riscos sociais. Olha aqui, o Zico, ele trabalha, e trabalha já há 35 anos. Zico trabalhando há 35 anos, Zico quer se aposentar então numa aposentadoria por idade. Ele diz, cansei de trabalhar, não aguento mais. Foi falar com o chefe dele, chefão, não quero me aposentar, quero curtir a vida e tudo mais, eu vou para Florianópolis, vou lá para Bombinhas, ou então eu vou para Natal. Ui, coisa linda, fui conhecer Natal, um lugar maravilhoso. Aqui, ele diz que quer se aposentar. Ele contribuiu já durante 35 anos. Mas o Zico, ele não é casado. Zico não tem filho. Zico tem apenas um cachorro velho que o acompanha. Os pais do Zico estão velhinhos, mas eles têm condições de se manter financeiramente, ou seja, Zico não tem nenhum dependente. Zico contribuiu durante 35 anos e Zico então vai requerer sua aposentadoria, vai atravessar a rua e morre. Passa um ônibus por cima dele. É Zico para tudo que é lado, espalhado no meio da rua, aquela desgraceira toda. Zico morreu. O Zico teria direito a uma aposentadoria por idade. O valor que o Zico contribuiu durante 35 anos vai para onde? Fica com a Previdência. Fica nos cofres. E depois eu e você vamos usar quando formos requerer os nossos benefícios. Isso significa socialização dos riscos, tá? É um princípio da solidariedade. Todos contribuem para o bem de todos. Mas ele contribuiu. E a sua contribuição não foi para o bolso dele, mas vai para o bolso de outra pessoa. Por exemplo, a Zica. A Zica começou a trabalhar numa empresa, então ela é uma segurada empregada. Começou a trabalhar hoje, ela está filiada, fizeram a sua inscrição, não tem nenhuma contribuição. Entretanto, a Zica trabalhando, foi descer as escadas da empresa, escorregou, caiu, se quebrou toda arrebentada. Zica, então, vai requerer junto à Previdência, porque ela está afastada já há mais de 15 dias, ela vai requerer junto à Previdência um auxílio doença acidentário, porque ela sofreu um acidente de trabalho. Mas perceba que a Zica não contribuiu nada, mas é um sistema solidário, em que todos contribuem para o bem de todos. Aqueles que preencheram os requisitos vão ter direito ao benefício. O Zico não ganhou nada, porque ele não tinha dependente. Mas a Zica, mesmo sem contribuir, ela vai ter direito ao auxílio doença, porque existem contribuições. Quando as pessoas contribuem dentro do sistema previdenciário, todos contribuem em uma única conta, em um único fundo, que é um fundo de repartição. Todo o dinheirinho vai lá para dentro. E quando alguém precisa de um benefício, o dinheirinho sai daqui de dentro e vai para as pessoas
para em relação aos benefícios que elas estão solicitando. Auxílio-doença, aposentadoria, pensões, salários e tudo mais. Por isso que é um fundo solidário, princípio da solidariedade. Todos contribuem para o bem de todos, socialização dos riscos sociais, neste sentido. E a gente continua trabalhando então. Vimos então o princípio da solidariedade e a gente termina falando sobre o princípio da noventena. O princípio da noventena pode aparecer para você dizendo noventena ou princípio da anterioridade ou princípio da anterioridade nonagesimal. Princípio da anterioridade, princípio da noventena, princípio da anterioridade e princípio da anterioridade nonagesimal. De todas essas formas. É diferente do princípio da anterioridade do exercício financeiro. É diferente. Por quê? Quando se fala em contribuições sociais, quando se fala em contribuições previdenciárias, contribuições para a Seguridade Social, não se usa esse princípio aqui. Esse princípio não existe para nós. Só existe este princípio, e que tem várias nomenclaturas. O que isso significa? Quando um tributo ele é majorado, quando um tributo ele é criado, ele só pode ser cobrado 90 dias após. 90 dias após a sua publicação. Houve a publicação, 90 dias após ele pode ser cobrado. Professor, mas e se o tributo ele foi criado em um determinado ano? Foi criado, vamos colocar aqui, no ano de 2013. Tributo criado em 2013, ele pode ser cobrado dentro de 2013? Sim, falando de contribuição social. Contribuição social, a única coisa que tem que respeitar são os 90 dias. Criou, publicou, depois da publicação, aguarda 90 dias e pode ser cobrado. Pode ser cobrado dentro do mesmo exercício financeiro? Sim, pode ser cobrado. Agora, quanto aos outros tributos, os outros tributos, para nós não importa muito nesse momento, mas só para te dizer, eles têm que cumprir a regra dos 90 dias e só podem ser exigidos no ano seguinte, no exercício seguinte. Qualquer prova, se qualquer pergunta, qualquer questão que apareça para você, dizendo que as contribuições sociais devem ser respeitado o princípio da anterioridade do exercício financeiro, está totalmente errado. Só tem que respeitar o princípio da noventena, que é esperar 90 dias para começar a ser exigido. É isto aqui e acabou. Barbadinha, bem simples. E nós encerramos o nosso encontro aqui. Eu sei que aqui teve uma série de informações. Pega o material que está do lado, verifica. Eu sempre vou falar isso no final de cada aula, porque eu acho importante você pegar o material. Alguns alunos pegam e dão uma olhadinha para o material ou só assistem a aula, não tem o costume de tomar nota. E tomar nota, rabiscar é importante, porque a gente vai assimilando a matéria. Eu sei que alguns alunos conseguem aprender melhor vendo, outros conseguem aprender melhor escutando, outros escrevendo. Mas há estatísticas, tá? Há pesquisas que provam que aqueles que conseguem ouvir, olhar, escrever, vão conseguindo assimilar a matéria de uma forma melhor. Porque você escreve, quando você escreve, o cérebro vai processando, vai trabalhando de uma forma diferente. Quando você ouve, o cérebro vai introduzindo a matéria de uma forma diferente. Então, se você olhar, ouvir, escrever, a tua possibilidade de aprendizado aumenta significativamente mais. E nesse momento não dá para desperdiçar nada, mesmo que você não acredite nisso que eu estou falando.
pelo menos você vai fazer porque você tem um objetivo a ser alcançado. Continue estudando. Até a próxima.